Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus veio para realizar sua obra, ele expressou muitas verdades e revelou sinais e prodígios. Mas os sumos sacerdotes, escribas e fariseus da fé judaica não reconheceram o Senhor. Sabiam que as palavras e a obra do Senhor Jesus tinham autoridade e poder. Mas espalharam rumores, condenaram e blasfemaram contra ele, afirmando que ele agia em nome do príncipe dos demônios. Quando viram que cada vez mais pessoas seguiam o Senhor Jesus, o que ameaçava suas posições, deliberaram sobre livrarem-se dele. Os fariseus são tão odiosos. No final, inesperadamente, uniram forças com o governo romano para pregarem o Senhor Jesus na cruz. Não acham que os fariseus eram detestáveis? Sim. Eram sim. Aqueles fariseus hipócritas serviam a Deus, mas resistiram a ele. Não deveriam sofrer sua maldição? Deveriam. Com certeza. Claro que deveriam. Se fôssemos da era em que o Senhor Jesus pregava e realizava sua obra, certamente seríamos seus seguidores. E não como os fariseus que o pregaram na cruz. Exatamente. Pastor Gu, nós aceitamos o Senhor Jesus. Então não somos fariseus, não é? É claro que não. Somente os líderes da fé judaica que resistiram e condenaram o Senhor Jesus são fariseus. Sim. Somos diferentes. Todos nós aceitamos o nome dele e fomos batizados na fé em Jesus Cristo. Recebemos a salvação pela graça. Então, não somos os fariseus. Pastor Gu, quanto à possibilidade de os crentes no Senhor se tornarem fariseus, eu sinto que essa não é uma questão simples. Em Apocalipse, na Bíblia, há várias passagens que profetizam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhando essas profecias, eu acho que o Senhor retornará nos últimos dias e proferirá mais palavras. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se o Senhor retornar e proferir mais palavras à humanidade, e se não o reconhecermos, mas o condenarmos e resistirmos a ele, será que não nos tornaríamos fariseus? Vamos pensar no que o irmão Zen levantou. É uma questão que vale a pena investigar. Irmão Zen, você crê que o Senhor retornará e proferirá mais palavras? E está preocupado se seremos ou não como os fariseus se não o reconhecermos? E que podemos até resistir a ele e condená-lo, não é? Isso. Eu acho que não precisa se preocupar com isso. O Senhor Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomareis para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. Está claro que o Senhor Jesus partiu para preparar um lugar para nós. E seu retorno será para nos levar direto para o reino dos céus. Amém. Como ele poderia retornar e dizer mais palavras? Sim. Quando o Senhor vier, descerá sobre uma nuvem e se manifestará a toda a humanidade. Então, quem não reconheceria? É verdade, pastor. Como ainda não conseguem entender isso? Sim, o pastor Gu está certo. Veja, temos acreditado no Senhor e trabalhado com afinco por ele.
Quando ele retornar, seremos elevados diretamente para o reino dos céus. Não há necessidade de ponderar se conseguiríamos reconhecê-lo ou não, ou se seremos como fariseus ou não. Não vale a pena considerar isso. Sim, não precisamos pensar nisso. Irmãos e irmãs, já estamos nos últimos dias. E as profecias sobre o retorno do Senhor basicamente se cumpriram. Assim, o Senhor Jesus descerá sobre uma nuvem a qualquer momento para nos elevar ao reino de Deus. Amém. Neste momento crítico de recebermos o Senhor, devemos vigiar e orar. Trabalhar arduamente para Ele como servos dedicados. Amém. Assim, quando o Senhor retornar, estaremos qualificados para sermos levados ao reino de Deus e recompensados. Amém. Conforme Paulo disse, está escrito: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Amém. Graças ao Senhor. O pastor é muito sábio. Graças ao Senhor. Sirvo ao Senhor por décadas. E sofri bastante. Principalmente durante os mais de 10 anos que passei na prisão. Por causa do Senhor. Na época, a polícia do Partido Comunista me forçava a me arrepender por escrito. Mas eu não o fazia. Eu não podia trair ao Senhor. Sim. Por isso, me torturaram com muita crueldade, me deixando à beira da morte. As prisões onde fiquei são como um inferno na terra. Sem o cuidado e a proteção do Senhor, receio que eu teria morrido na prisão faz tempo. A fé do pastor Gu é incrível. É sim, isso é mesmo a proteção do Senhor. É mesmo. Mas não me arrependo por sofrer tanto pelo Senhor. E não tenho queixas contra Ele. Eu sinto que isso foi sua graça e uma bênção para mim. Amém. Graças a Deus. Por isso, quanto mais trabalharmos para o Senhor e sofrermos por Ele, maior será a recompensa que virá. Amém. E assim, como Paulo, podemos ganhar uma coroa da justiça concedida pelo Senhor. Amém. Todos diriam que é verdade? Verdade, O testemunho dele é muito bom, não é verdade? Olha, o pastor Gu sofreu muito. Certamente receberá grandes recompensas. É, o pastor Gu é um servo dedicado ao Senhor. Precisamos seguir seu exemplo. Graças ao Senhor, o pastor Gu nos levou a crer no Senhor. Que sorte a nossa. Ai, verdade. Temos Somos muita sorte. Graças ao Senhor. Por que o pastor Gu fala sobre aquelas experiências todos os dias? Estou cansada de ouvi-las. O pastor Gu sempre fala sobre o que sofreu. É, Por que não fala das suas experiências em praticar as palavras do Senhor? exatamente. Eu pensei sobre isso. Será que ter passado por sofrimentos basta para ser elevado ao reino dos céus quando o Senhor retornar?
por que acha que há tantas pessoas que aceitaram a Relâmpago do Oriente? É verdade. Tantas pessoas aceitaram a Relâmpago do Oriente? Do que você acha que se trata? Eu não consigo entender isso. Pois é. Esperamos pela volta do Senhor todos esses anos. E não o vimos descendo sobre uma nuvem. Mas a Relâmpago do Oriente apareceu. Eles dizem que o Senhor Jesus já retornou e que Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Isso vai muito além da nossa concepção. Sim, vai mesmo. O surgimento da Relâmpago do Oriente abalou todo o mundo religioso. Em cada denominação e seita, boas ovelhas aceitaram a Relâmpago do Oriente ao ouvirem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Eles testemunharam dizendo que ouviram a voz de Deus e foram arrebatados perante Ele. Vários pastores e élderes condenam e blasfemam a Relâmpago do Oriente. Estão tentando interditar e controlar a igreja. O Partido Comunista Chinês está reprimindo e prendendo as pessoas da Relâmpago do Oriente. Além de não estar sendo derrotada, a Relâmpago do Oriente floresce cada vez mais. Sinto no coração que a Relâmpago do Oriente pode representar a obra do Espírito Santo e a verdade. A obra do Espírito Santo? Sim. Irmão Zen, ao dizer isso, me fez pensar no que o Senhor Jesus profetizou. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Acha que o surgimento da Relâmpago do Oriente tem algo a ver com esta profecia do Senhor Jesus? Eu não tinha pensado sobre isso. A Relâmpago do Oriente poderia ser mesmo a manifestação e a obra do Senhor Jesus? Temos que pensar com cuidado sobre isso. A Relâmpago do Oriente testemunha que o Senhor Jesus já retornou. E que Ele é Deus Todo-Poderoso encarnado. Isso não pode ser possível. O Senhor Jesus profetizou especificamente. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, estou certo de que quando o Senhor retornar, descerá sobre uma nuvem e todos poderão avistá-lo. A Relâmpago do Oriente diz que o Senhor já retornou. Então, como não o vimos ainda? Isso mesmo. Por isso, falo com tranquilidade. E aqueles que testemunham a chegada de Deus encarnado dos últimos dias são impostores. São todos hereges. Amém. Não podemos acreditar de forma alguma. Pastor Gu, isso não pode estar certo. Se a Relâmpago do Oriente não tiver a verdade, se não for a obra e a manifestação do Senhor, como poderia conquistar tantas boas ovelhas? Também pensei nisso. Andei pensando com frequência a esse respeito. Acho um tanto possível que a Relâmpago do Oriente seja a obra e a manifestação do Senhor Jesus. Deveríamos procurá-la e investigá-la. Não é necessário. Deveríamos esperar pelo Senhor, de acordo com a Bíblia. A Relâmpago do Oriente diz que o Senhor Jesus retornou, que tem expressado muitas verdades e realizado a obra de julgamento dos últimos dias. Isso foi profetizado na Bíblia? Por que eu não vi isso? Acredito que não é possível que a Relâmpago do Oriente seja a obra do Senhor. Devemos crer firmemente que as palavras e a obra de Deus estão todas na Bíblia. Qualquer coisa além disso é heresia. Amém. A Relâmpago do Oriente está roubando as ovelhas em todo lugar. Então, devemos nos proteger com rigor contra eles. Devemos nos proteger com rigor contra eles. Então, alguém da nossa igreja aceitou a Relâmpago do Oriente ultimamente? No momento, não.
Não que eu saiba. Isso é bom. Graças ao Senhor. Pastor Gu, uma tragédia. O que foi? Fale devagar. O irmão Yang, da igreja de Shangbei, levou mais de 30 irmãos e irmãs para a Relâmpago do Oriente. O quê? O irmão Yang compreende a Bíblia bem. E sua crença no Senhor é sólida. Como acreditou na Relâmpago do Oriente? Exato. Se o irmão Yang pode aceitar a Relâmpago do Oriente, então a questão é complicada. E com certeza ele só aceitou após examinar várias vezes. A pregação dessa Relâmpago do Oriente deve ser formidável. Pastor Gu, o que devemos fazer? Acalme-se. Temos que pensar em uma solução. Escutem, Elder Wang, vá depressa à igreja de Shangbei e leve os colaboradores com você. E custe o que custar, vocês devem persuadi-los a voltar. Certo. Irei agora mesmo. Espere. Certamente eles têm cópias do livro da Relâmpago do Oriente. Vocês devem confiscá-los. E também expulsar quem não cooperar. Certo. Entendi. Vamos. Irmão Liu, venha. Vamos à casa de Yang Mingem. Está bem. Realmente, obtive um sustento e tanto durante este período. Sim. Graças a Deus Todo-Poderoso. Sim, é verdade. Leia mais palavras de Deus. Está bem. Sim. Será alguém da nossa igreja? Vou dar uma olhada. Tão tarde? Quem está vindo? Pois é. Pastor Gu, irmão Liu, vocês vieram. Está tão tarde. Por que será que eles vieram? Todos estão aqui? Pastor Gu, irmão Liu, vocês estão aqui. Vocês são os colaboradores principais da igreja. Como aceitaram a Relâmpago do Oriente? Venham, vamos nos sentar e conversar. Venham, sentem-se e vamos conversar. Isso, sente-se, Pastor Gu. Venham. Sejam bem-vindos. Venham. Aqui, Pastor Gu. Por favor. Irmãos e irmãs, se a Relâmpago do Oriente fosse o verdadeiro caminho, o pastor a teria aceitado há muito tempo. Vocês teriam melhor discernimento que o Pastor Gu? Vamos, tomem um pouco d'água. Tomem um pouco de água primeiro. Pastor Gu, irmão Liu. Durante esse tempo, ouvimos a comunhão e o testemunho dos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. E lemos muitas palavras de Deus Todo-Poderoso. Descobrimos que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. E elas revelam muitas verdades e mistérios. Sim, isso é verdade. Sinto que recebi algo muito bom. Entendemos muitas verdades da Bíblia que nunca entendemos no passado. Confirmei no meu coração que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Amém. Amém. E que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Sim. Pastor Gu, é perfeito que vocês dois tenham vindo hoje. Vamos congregar juntos. Isso, vamos nos unir em comunhão. Vamos, pastor. Irmão Yang, você serve ao Senhor por muitos anos. E é uma pessoa da igreja que compreende a Bíblia. Nunca pensei que aceitaria Relâmpago do Oriente. O Senhor Jesus afirmou claramente que quando retornasse, viria numa nuvem branca e arrebataria os crentes para o reino dos céus. Se o Senhor tivesse mesmo retornado, por que nós não fomos arrebatados? Exato. O testemunho da Relâmpago do Oriente não concorda com as profecias do Senhor Jesus. Isso prova que a Relâmpago do Oriente não pode ser obra da manifestação do Senhor Jesus. Será que você ainda não consegue ver? Não perca tempo e desista da Relâmpago do Oriente. Confesse seus pecados e se arrependa ao Senhor. Sim. Se o Senhor Jesus tivesse mesmo retornado, por que então não fomos arrebatados? Quem viu o Senhor Jesus descer sobre uma nuvem branca? E quem foi arrebatado para as nuvens nos céus? Ninguém foi. Isso prova que o Senhor Jesus não retornou. Isso não é óbvio para vocês? Pastor Gu, irmão Liu. Há muitas profecias
na Bíblia sobre o retorno do Senhor Jesus. Porque vocês só se apegam à profecia do Senhor descendo nas nuvens, mas não olham para as outras profecias. É isso mesmo. O Senhor Jesus também disse: Eis que venho como ladrão. Pois se não vigiares, virei como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Sim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Amém. Pastor Gu, segundo as profecias do Senhor Jesus, ele descerá secretamente à terra nos últimos dias e proferirá palavras. Só aqueles que ouvirem a voz de Deus e saírem para recebê-lo é que serão as virgens sábias. E só eles serão arrebatados perante o trono de Deus e banquetearão com o Senhor. Amém. Pastor Gu, você leu muitas vezes essas profecias da vinda do Senhor em segredo. E ao esperar pela volta do Senhor, por que fica escolhendo suas palavras? Por que diz que aquele que não for o Senhor Jesus descendo numa nuvem é um falso Cristo? Você não procura ouvir a voz de Deus. E mesmo tendo ouvido que há pessoas testemunhando que o Senhor Jesus já retornou e proferiu palavras, não procura verificar. Isso não seria se tornar uma virgem tola? Esperar assim pela vinda do Senhor está de acordo com a sua vontade? Ei, irmão Yang, o que quer dizer com isso? Hein? Você está dizendo que somos virgens tolas? Irmão Liu, sente-se. Deixe que o irmão Yang continue. Sim, sente-se, por favor, sente-se. Deus encarnou nos últimos dias, expressou a verdade e realizou sua obra de julgamento começando com a casa de Deus. Pessoas de várias denominações e seitas que anseiam pela manifestação de Deus leram as palavras de Deus Todo-Poderoso e reconheceram a voz de Deus. Assim elas aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Essas pessoas são as virgens sábias que já foram levadas para diante do trono de Deus e estão festejando com o Senhor. Amém. Receberam as bênçãos de Deus, se tornando vencedoras antes da calamidade. Amém. Graças a Deus. Pastor Gu, irmão Liu, venham ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e estudar sua obra nos últimos dias. Isso, Estudem assim. Isso mesmo. Só lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso é que saberão se ele é o retorno do Senhor Jesus, não é mesmo? Sim, é verdade. É verdade. Claro. Está certo. Irmão Yang, você diz que quando o Senhor retornar, descerá em segredo e depois em público sobre uma nuvem. Isso está de acordo com a Bíblia. Mas a Relâmpago do Oriente testemunha que a obra do Senhor Jesus veio em segredo, o que eu não vi. Tudo o que tenho visto é que muitos pastores e élderes do mundo religioso condenaram a Relâmpago do Oriente. Isso mostra que a Relâmpago do Oriente não tem como ser a obra da manifestação do Senhor Jesus. Sim. Se o Senhor tivesse mesmo retornado, como os pastores e élderes do mundo religioso não saberiam? Exato. Apenas pense. São todas pessoas que servem ao Senhor. O Senhor realmente ignoraria todos esses pastores e élderes? Não dá para acreditar nisso. Então, esperaremos pelo Senhor descer sobre uma nuvem e nos arrebatar para o reino dos céus. Isso não pode falhar. Amém. Se apressem e se arrependam ao Senhor, para que Ele não os abandone. Sim. Pastor Gu, quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, quem foram os que resistiram a Ele, o condenaram e pregaram na cruz? Não foram os sumos sacerdotes, os escribas e fariseus da fé judaica? Isso mesmo. Vale a pena considerar isso, então. Não podemos tomar o caminho dos fariseus. Sim. Sim, Pastor Gu. Se não examinar a Relâmpago do Oriente e seguir o mundo religioso resistindo a ela e a condenando, pode ser uma afronta a Deus. Sim, Pastor Gu.
Por que não lê as palavras de Deus Todo-Poderoso? Veja se suas palavras são a verdade ou não. Se é a voz de Deus ou não. E então expresse sua opinião. Só assim receberá proteção e não ofenderá a Deus. Sim. Deveria examinar e não ir condenando sem pensar. Se pregarem Deus na cruz outra vez, seria um grande pecado. É verdade. É sim, pastor Gu. As palavras do Senhor estão na Bíblia. Exato. Irmãos e irmãs, acreditamos no Senhor por tanto tempo. Eles testemunham que Deus Todo-Poderoso está de acordo com as profecias da Bíblia. Ele é mesmo a manifestação do Senhor Jesus? Não acho que seja possível. Mas, e se ele for mesmo a manifestação do Senhor Jesus? Devo aceitá-lo ou não? Não posso. Se eu aceitasse, a igreja me expulsaria. E eu não poderia mais ser um pastor. E a minha posição e meu sustento se acabariam. E o mundo religioso também me rejeitaria. Será que todos esses anos de crença no Senhor não teriam sido em vão? Ser pastor e ocupar uma posição é ótimo. Não preciso examinar a Relâmpago do Oriente. Nunca pensei que Yang Ming e os outros estariam tão decididos a aceitarem a Relâmpago do Oriente de forma tão rápida. Não importa, não mudam de opinião. Parando para pensar no que eles disseram, é tudo claro, lógico e embasado. O que dizem está completamente de acordo com a Bíblia. E não há como refutá-los. Fui de novo à igreja de Shengbei algumas vezes. E disse: desistam da Relâmpago do Oriente e a voltarem logo. Mas nenhuma pessoa me ouviu. As refutações deles até me deixaram mudo. Agora terei mais experiência. Quando se aceita a Relâmpago do Oriente e se lê o livro A Palavra Manifesta em Carne, não se pode ser trazido de volta nem por 10 bois. Esta Relâmpago do Oriente é mesmo formidável. É mesmo. Nem faz muito tempo. E vejam, mais de 100 pessoas aceitaram a Relâmpago do Oriente. Se continuar assim, não demorará até que todas as boas ovelhas de nossa igreja tenham sido levadas. Precisamos pensar logo em uma solução. Sim, mas Temos é claro. que achar uma saída. Eu não compreendo. Quando pregamos, falamos sobre como resistir à Relâmpago do Oriente. Mas por que não conseguimos evitar que irmãos e irmãs a aceitem? Conheça o inimigo. E conheça a si mesmo, e poderá vencer 100 batalhas. Estes são exemplares do livro da Relâmpago do Oriente, confiscado de irmãos e irmãs. Devemos nos aprofundar nesse livro A Palavra Manifesta em Carne. Precisamos achar falhas em suas palavras. E então, refutá-lo e condená-lo com base na Bíblia. Assim, podemos refutar a Relâmpago do Oriente, resgatar nossos irmãos e irmãs e manter a igreja viva. O pastor Gu tem uma solução. Sim, é uma ótima solução. Sim. Parece que temos que nos empenhar em estudar a Relâmpago do Oriente. Venham.
Vamos prestar atenção. Está bem. Deixarei todos os que estão buscando ver a luz novamente e ver a glória que tive em Israel. Deixarei que vejam que há muito desci sobre uma nuvem branca em meio à humanidade. Deixarei que vejam as inúmeras nuvens brancas e os frutos em seus abundantes cachos. E, sobretudo, que vejam Jeová, Deus de Israel. Eu os deixarei contemplar o mestre dos judeus, o tão esperado Messias, e a minha plena aparição, eu que fui perseguido pelos reis ao longo dos tempos. Operarei em todo o universo e realizarei uma grande obra, revelando toda a minha glória e todas as minhas ações ao homem nos últimos dias. Mostrarei meu glorioso semblante em sua plenitude àqueles que esperaram muitos anos por mim. Àqueles que desejaram que eu viesse sobre uma nuvem branca, a Israel que desejou que eu aparecesse uma vez mais, e a toda a humanidade que me persegue, para que todos saibam que há muito tempo retirei a minha glória e a trouxe para o Oriente, de modo que ela não está mais na Judéia, pois os últimos dias já chegaram. Pastor Gu, não parece haver nada de errado nisso. Pois é. De novo. A aparição de Deus diz respeito à sua chegada pessoal à Terra para realizar a sua obra. Com sua própria identidade e seu caráter, e por seu método inerente, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma outra era. Esse tipo de aparição não é uma forma de cerimônia, não é um sinal, uma imagem, um milagre, nem uma visão grandiosa, muito menos algum tipo de processo religioso. É um fato real e genuíno que pode ser tocado e contemplado. Esse tipo de aparição não é para seguir um processo ou realizar uma tarefa de curto prazo. Antes, é uma etapa da obra em seu plano de gerenciamento. A aparição de Deus é sempre significativa e está sempre relacionada ao seu plano de gerenciamento. Essa aparição é completamente diferente da aparição de orientação, liderança e esclarecimento de Deus para com o homem. Deus realiza uma etapa de grande obra a cada vez que se revela. Essa obra é diferente daquela realizada em qualquer outra era. É inimaginável para o homem e jamais foi experimentada pelo homem. É uma obra que inicia uma nova era e conclui a era antiga. É uma forma nova e aprimorada da obra de salvação da humanidade. Além disso, é uma obra para trazer à humanidade a nova era. É essa a importância da aparição de Deus. Sinto que essas não são palavras que uma pessoa comum diria. E também não há falha nelas. Não há nada de errado nisso. Isso mesmo. Essas palavras soam como novas. Nunca as ouvi antes. Sim. Eu vou ler. Vamos lá. Deve ter alguma falha. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo. Mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do sol da justiça. Talvez
esses sejam tempos de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fino plano de gestão de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Terá terminado? Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais e que tenham então sido purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no acolhimento do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos ao castigo eterno. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais. Mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e abre o verdadeiro caminho da vida. Assim, somente pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados, poderiam ser recompensados por Jesus. Por que parou de ler? Não consigo encontrar nada a refutar nessas palavras. É verdade. Conforme vejo o que se diz nesse livro, é correto. Não há nenhum problema. Essas palavras não são algo que poderiam ser ditas por uma pessoa comum. Não me admira que tantos aceitem a Relâmpago do Oriente após lê-las. E estão testemunhando em todos os lugares que a palavra de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus e sua expressão. Essa é a fonte de tudo, no final das contas. Parece que devemos pensar num jeito de impedir que nossos irmãos e irmãs leiam o livro da Relâmpago do Oriente. Então, vamos continuar nossa pesquisa? Eu vou continuar lendo. A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher seu próprio caminho e não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes, mas alguém que obedece à direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Eu os advirto a trilhar o caminho da fé em Deus com cuidado. Não tirem conclusões precipitadas. E mais, não sejam casuais e despreocupados em sua crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim tiram conclusões precipitadas ou a condenam estão tomados de arrogância. Ninguém que creia em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas racionais e que aceitem a verdade. Talvez, tendo ouvido o caminho da verdade e lido a palavra da vida, você creia que somente uma em 10.000 dessas palavras estejam de acordo com suas convicções e a Bíblia. E então, você deva continuar a buscar naquela palavra de número 10.000. Ainda advirto você a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar
além dos limites. Com seu coração de tão parca reverência por Deus, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras cuidadosamente e as contemplar repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade e se elas são vida ou não. Isso é tão verdadeiro. Talvez, tendo lido apenas algumas sentenças, certas pessoas condenem cegamente estas palavras, dizendo isto nada mais é do que algum esclarecimento do Espírito Santo. Ou, esse é um falso Cristo vindo para enganar as pessoas. Aqueles que dizem tais coisas foram cegados pela ignorância. É pouco demais o que você entende da obra e da sabedoria de Deus. E eu o aconselho a começar novamente do zero. Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias. E não devem ser pessoas que blasfemem contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena se, após muito examinar, você ainda crer que estas palavras não sejam a verdade, não sejam o caminho e não sejam a expressão de Deus? Então você irá finalmente ser punido e ficará sem bênçãos. Se não conseguir aceitar tal verdade falada de modo tão simples e tão claro, então não seria você inapto para a salvação de Deus? Não seria você alguém que não é favorecido o suficiente para retornar diante do trono de Deus? Pense nisso. Não seja imprudente e impetuoso e não trate a crença em Deus como um jogo. Pense em prol de seu destino, em prol de suas perspectivas, em prol de sua vida. E não seja liviano consigo mesmo. Você aceita estas palavras? As palavras de Deus Todo-Poderoso são formidáveis. São como uma espada de 2 gumes. Qualquer um que as lê fica convencido. Encontrar falhas nas palavras de Deus Todo-Poderoso não é viável. Não funcionará. Nunca pensei que as palavras de Deus Todo-Poderoso tivessem tanta autoridade e poder. Não me admira que muitos aceitaram a Relâmpago do Oriente após as terem lido. Também ouvi falar que a Relâmpago do Oriente não está só propagando o livro A Palavra Manifesta em Carne de Deus Todo-Poderoso, mas mostrando seus filmes evangélicos. E não é só isso. Eles também têm um canal de obras de corais, vídeos de música e muito mais. É verdade. Muitos começaram a pesquisá-los após assistirem aos filmes da Relâmpago do Oriente. Há apenas alguns dias, confisquei um cartão de memória de um irmão. Havia filmes da Relâmpago do Oriente nele. Quando abri para ver, o que eu encontrei foi impressionante. O que era? A verdade que compartilhavam em comunhão no filme era muito clara. Então, o que eles diziam? Conte-nos o que diziam. Sobre o governo comunista chinês, o diabo também resistir a Deus. A essência semelhante à dos fariseus, pastores e élderes que resistem a Deus. E denunciavam que todos os pastores e élderes que resistem a Deus Todo-Poderoso são falsos pastores e servos do mal. Como podem dizer isso? Se irmãos e irmãs assistirem esses filmes, quem vai nos escutar? Isso mesmo. Quando esse tempo chegar, as consequências serão inimagináveis. Como vamos corrigir isso? Como manter a nossa igreja viva?
Isso mesmo. Pense numa solução. Isso não é E algo tem que ser fácil de rápido. lidar. Nossa resistência a Relâmpago do Oriente não está sendo muito eficaz. Um número tanto de boas foi levado por eles. A Igreja de Deus Todo-Poderoso cresceu muito rápido. E mesmo com o governo do Partido Comunista os reprimindo e prendendo, não puderam detê-los. Que outro recurso teríamos? Nós podemos impedi-los? Devemos tentar. Caso falhe, cooperaremos com o Partido Comunista. Quando virmos pessoas da Relâmpago do Oriente pregando, chamamos a polícia. E seja lá quantos forem, a polícia prenderá. E nossa igreja continuará viva. Não podem fazer isso. Em relação à Relâmpago do Oriente, sinto que devemos ter cuidado. Não podemos exagerar. Se levarmos esse caminho até o fim, será um problema. Irmã, como lidamos com isso? Sim, como? Irmã Han, sente-se e fale. Continuem impedindo que irmãos e irmãs aceitem a Relâmpago do Oriente, dizendo que temem que eles sejam enganados. Fazer dessa forma está errado. O Senhor Jesus não disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ele nos dizia que a ovelha do Senhor é quem pode ouvir e entender sua voz. Diria que devemos levar a palavra manifesta em carne expressada por Deus Todo-Poderoso aos irmãos e irmãs e permitir-lhes que a leiam, para ver se essas palavras são a verdade e se são a voz de Deus. Se a Relâmpago do Oriente for a manifestação e obra do Senhor Jesus, podemos nos encontrar com o Senhor. E se não for, teremos obtido discernimento. Não seria maravilhoso? Como isso pode ser bom? Se agirmos como diz e dermos o livro A Palavra Manifesta em Carne para os irmãos e irmãs na igreja, isso seria terrível. Eles não começariam a crer em Deus Todo-Poderoso? De quem eu seria pastor? Eu não me tornaria só um general sem exército? Por que você não me leva em consideração? Teme isso, mas não teme resistir ao Senhor e ir para o inferno? Olhe para você. Acha que pode ser pastor por toda a vida? E se a Relâmpago do Oriente for a obra da manifestação do Senhor, e você resistir assim, certamente será castigado. Você... Não. Irmã Han, o ponto principal agora é que as palavras da Relâmpago do Oriente são poderosas. Você quer deixar os irmãos e irmãs lerem o livro A Palavra Manifesta em Carne. Então nossa igreja terá que fechar suas portas. A meu ver, devemos escutar o pastor Gu. Não pode estar errado. Não importa o que... Tudo bem. Vá buscar água. Pastor Gu, Elder Wang, o que devemos fazer agora? Faremos o seguinte. Irmãos e irmãs, o surgimento da Relâmpago do Oriente abalou todo o mundo religioso. Muitas boas ovelhas de várias denominações e seitas tornaram-se crentes na Relâmpago do Oriente por lerem o livro A Palavra Manifesta em Carne. Se não selarmos diligentemente a igreja e permitirmos que procurem a Relâmpago do Oriente e leiam as palavras de Deus Todo-Poderoso, receio que a maioria passará a acreditar nele. Então a igreja não entrará em colapso? A quem vamos pastorear? Reuni todos aqui hoje para pensarmos numa solução e ver como podemos manter a igreja viva, proteger o rebanho e fazer nossos irmãos e irmãs rejeitarem a Relâmpago do Oriente. Por favor, se tiverem qualquer sugestão, então podem falar. Eu tenho uma solução. Lembram-se de 28 de maio, Shandong Zhao Yuan? Foi um caso que abalou todo o país. Este
É um registro do caso que baixei online, vindo do Partido Comunista Chinês. Esse partido disse que os assassinos eram fiéis da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então acho que devemos fazer pleno uso deste caso. E assim criar outros incidentes adicionais. Quanto mais medo, melhor. Podemos produzir um folheto para distribuir aos irmãos e irmãs. E falar sempre sobre ela. Para que todos mantenham isso em mente. Assim que ouvirem sobre a Relâmpago do Oriente, ficarão com medo e vão se afastar. Quem ainda acreditará na Relâmpago do Oriente? Esse é um bom plano. No momento, há algumas pessoas que creram na condenação do governo comunista chinês sobre Relâmpago do Oriente. Se disseminarmos online os casos, que fabricarmos em vários fóruns, após os espalharmos, mesmo que sejam boatos, muitos acreditarão que é verdade. Porque quando existem boatos sobre algo, as pessoas tendem a acreditar. É como se diz, uma mentira se tornará verdade se for repetida 10.000 vezes. Sim, devíamos ter feito isso faz tempo. Pastor Gu, irmão Liu, eu não faço objeção em preservarmos a igreja e protegermos o rebanho. Mas usar um caso falso e injusto do governo comunista chinês para condenar a Relâmpago do Oriente? Não aceito isso. O Partido Comunista Chinês é ateu. E o governo do Partido Comunista Chinês é um regime satânico e resistente a Deus. Sim. Desde que este partido maligno está no poder, reprime as crenças religiosas de forma brutal e implacável. E a fim de reprimir as igrejas domésticas, não só prenderam muitos cristãos. Várias casas cristãs foram destruídas e eles foram mortos. Sim. Quando veem que há uma igreja propagando o evangelho e dando testemunho de Deus, eles reprimem e prendem as pessoas sem nenhuma pena. Esses são fatos que qualquer um pode ver. Não importa que minoria étnica ou grupo religioso o Partido Comunista Chinês oprima, primeiro forjam opiniões públicas, fabricam boatos e criam casos falsos. Depois praticam sua opressão e supressão. Tem sido a tática consistente deles. É verdade. Isso mesmo. A Relâmpago do Oriente afirma que o Senhor Jesus retornou à China. Deus Todo-Poderoso apareceu na China nos últimos dias e está realizando seu julgamento. Não é uma questão simples. Como o Partido Comunista poderia deixá-lo em paz? A resistência do partido a Deus é 10, 100 vezes mais cruel que a Roma antiga. Quando o Cristo dos últimos dias surgir na China, o partido certamente usará seu poder nacional para efetuar prisões e perseguições. É natural. O fariam com toda certeza. Há muitos pontos duvidosos no caso de Shandong Zhaiyuan, de 28 de maio. O governo diz que aqueles assassinos eram fiéis da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Mas quando o tribunal concedeu o julgamento público, os assassinos disseram que não eram da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Disseram, nunca tive contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Por que acham que o partido insistiu em rotulá-los como membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso? Está claro que foi uma cilada. Qualquer um com olhos atentos pode ver que aquilo foi opinião pública, um boato criado pelo governo comunista chinês para reprimir e perseguir a Relâmpago do Oriente. Concordo com a opinião da irmã Zeng. Pastor Gu, se espalhar os boatos do Partido Comunista não está cooperando em incriminar e difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Isso seria mentir e levantar falso testemunho. É algo condenado por Deus. Um dos mandamentos de Deus diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O governo comunista chinês cria boatos para criar um caso contra a Relâmpago do Oriente. Isso é determinado pela natureza demoníaca de ódio e resistência a Deus. Se cooperar com o Partido Comunista Chinês e criar boatos e espalhar mentiras sobre a Relâmpago do Oriente, será totalmente contrário aos mandamentos do Senhor. Se a Relâmpago do Oriente for mesmo a obra de manifestação do Senhor, então estaremos entre aqueles que fazem o mal e resistem a Deus. E a natureza disso é a mesma dos fariseus que resistiam e condenavam o Senhor Jesus. Isso é um problema. Sim. O pecado de resistir a Deus e blasfemar contra o Espírito Santo é imperdoável nesta vida ou após ela. Isso é algo que vocês sabem. Quem poderia suportar esse pecado? Isso é terrível demais. Pastor Gu, nós dois fomos perseguidos e presos pelo governo comunista chinês por causa de nossa crença no Senhor. Vimos através da essência maligna do governo comunista chinês.
Não consigo entender. Como? Como ainda pode ficar do lado do governo para espalhar boatos contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Compreende a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso? Atreve-se a resistir e condenar levianamente a Deus Todo-Poderoso? Se a Relâmpago do Oriente for mesmo a manifestação do Senhor Jesus, você estará sujeito à maldição de Deus, assim como os fariseus, e as consequências são inimagináveis. Se for mesmo a volta do Senhor, as consequências serão sérias. Tudo bem. Não se preocupe. O Partido Comunista Chinês é um partido ateu. Isso está claro em meu coração. O partido criou boatos e casos falsos para caluniar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, com medo das pessoas começarem a crer em Deus. Mas nosso ponto de partida é diferente do Partido Comunista Chinês. Usaremos o caso de Shandong Zoyayan, de 28 de maio, para resistir à Relâmpago do Oriente, pelo propósito de proteger a Igreja e o rebanho. Sim. E estamos encurralados. É verdade. Não pesquisei a Relâmpago do Oriente. E não li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Mas o governo comunista chinês e muitos pastores e élderes do mundo religioso condenam a Relâmpago do Oriente. Isso não é uma coincidência. Não é possível que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro. Exato. Se a Relâmpago do Oriente for a obra da manifestação do Senhor e nossa resistência estiver errada, então esse pecado é minha responsabilidade e não tem nada a ver com vocês. Por que essas palavras são como a voz dos fariseus? Pois é. Como o pastor Gu ousa dizer uma coisa assim? A Relâmpago do Oriente está roubando os tesouros de cada seita e denominação. Mais do que algumas boas ovelhas que já foram levados. Não posso aceitar isso. Não posso suportar. Caso contrário, que outros meios temos para resistir à Relâmpago do Oriente? Sim. Para ser franco, também não é minha vontade condenar um grupo religioso casualmente. Afinal, sou um pastor religioso. Pastor Gu, já pensou sobre isso? O surgimento da Relâmpago do Oriente abalou o mundo religioso. Ela dá testemunho de forma espetacular da volta do Senhor Jesus, que está realizando a obra de julgamento a começar com a casa de Deus. E está sendo acolhida por muitas ovelhas. Pastor Gu, acha mesmo que isso é simples? Se a Relâmpago do Oriente não possui a verdade, ou a obra do Espírito Santo, como pode conquistar tantas pessoas que creem em Deus? O governo comunista chinês e o mundo religioso têm perseguido, reprimido e condenado a Relâmpago do Oriente. Mas por que a Igreja de Deus Todo-Poderoso fica cada vez mais forte? Como se nenhuma força pudesse impedir seu desenvolvimento. Essa questão é digna de consideração. O que a irmã Fang disse faz sentido. Irmã Fang, por compartilhar essa comunhão, me faz pensar no que Gamaliel, o instrutor da lei da Bíblia, disse. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. O governo comunista chinês e os líderes de várias denominações e seitas estão condenando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Mas cada vez mais pessoas estão aceitando o Deus Todo-Poderoso. Só os de Deus prosperarão. Eu sinto que a Relâmpago do Oriente vem de Deus. Assim quanto a como lidar com a Relâmpago do Oriente, devemos ter cautela e consultar o Senhor, para que não resistamos a Deus ou o ataquemos. Isso não é algo com que brincar. Tem toda a razão. Irmã Zeng, não gosto do que está dizendo. Como é que condenar a Relâmpago do Oriente poderia ser resistir a Deus? Ouvi falar do governo comunista chinês
que Deus Todo-Poderoso é só uma pessoa comum. E mesmo que ele tenha proferido palavras, não realizou nenhum único milagre. Então, como isso poderia ser a obra da manifestação de Deus? É somente o Senhor Jesus que cremos ser Deus na carne. E esse é Cristo. Sim. Se o Senhor Jesus tivesse retornado, seria na forma de um judeu e ainda seria chamado Senhor Jesus. Não um nome diferente. Amém. Assim, ouso dizer que Deus Todo-Poderoso, que é Relâmpago do Oriente testemunha, é só uma pessoa. E não pode ser a manifestação de Deus. Amém. Se Deus Todo-Poderoso, por quem é Relâmpago do Oriente testemunha, é só uma pessoa, então por que há tantas pessoas testemunhando que ele é Cristo e a manifestação de Deus? E Deus Todo-Poderoso proferiu muitas palavras. Pelo que vejo, este não é um assunto simples. Se Deus Todo-Poderoso for só uma pessoa, ou se for o Cristo encarnado, realmente disso eu não entendo. Como pode não entender isso? Hã? Se a Relâmpago do Oriente fosse a manifestação de Deus, roubaria ovelhas de todas as denominações e seitas? Sim. Há quem diga que o Senhor retornará como um ladrão e roubará tesouros e boas ovelhas. Não acho isso possível. Se ele tivesse retornado, já devíamos ter sido arrebatados. Isso. Então, não é possível que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro. Amém. O governo comunista chinês e o mundo religioso dizem que em quem a Igreja de Deus Todo-Poderoso crê é só uma pessoa. E isso não pode estar errado. Então, podemos ter certeza de que a Relâmpago do Oriente é herege. E o que estamos condenando é uma pessoa e não a Deus. O que temos a temer? Nem o Pastor Gu nem o Elder Wang pesquisaram a Relâmpago do Oriente. Mesmo assim, a condenam. Isso não está certo. Pastor Gu, Elder Wang, afirmam que a Igreja de Deus Todo-Poderoso crê em alguém que não passa de uma pessoa que não é Deus na carne. Mas eu acho prematuro dizer isso. Resistimos à Relâmpago do Oriente e a condenamos junto com pastores e elders do mundo religioso. Mas, para ser franco, nenhum de nós examinou a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Nem convidou ninguém da Igreja de Deus Todo-Poderoso para dar seu testemunho. Só escutamos as palavras e calúnias histéricas e condenações do governo comunista chinês sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso, decidindo assim informalmente que em quem eles acreditam é só uma pessoa comum. Isso não é nada justo. Quando o Senhor Jesus se manifestou e começou sua obra, não foi o caso dos fariseus não procurarem nem examinarem as palavras do Senhor Jesus, mas resistirem cegamente e o condenarem? E qual foi o resultado? Todos foram punidos por Deus. Quanto a se a Igreja do Relâmpago do Oriente realmente crê em uma pessoa ou em Deus na carne, nós não podemos julgar cegamente. Devemos ver se as palavras proferidas por Deus Todo-Poderoso são mesmo a expressão e a voz de Deus. Somente isso é crucial. Sim, concordo com o irmão Zen. Devemos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Aí saberemos se as palavras são a voz de Deus. Exatamente. Assim nós vamos saber como lidar com a Relâmpago do Oriente. O que o irmão Zen disse faz sentido. Fazer sentido é uma coisa. Mas os pastores e elders não permitem que leiamos a palavra de Deus Todo-Poderoso. Não precisamos levar tão a sério. Os pastores e elders condenam a Relâmpago do Oriente. As palavras de Deus Todo-Poderoso certamente não são a voz de Deus. Não é possível que venham de Deus. Em relação ao Relâmpago do Oriente, temos seguido as opiniões dos pastores e elders. Mas deixamos passar o fato de que a Relâmpago do Oriente se conforma à profecia do Senhor Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles ousam testemunhar que a Relâmpago do Oriente é a obra da manifestação do Senhor Jesus e certamente tem uma base para isso. Já que tantas pessoas testemunham isso, será que são todos idiotas? São todos tolos? Foram todos enfeitiçados? Eu acho que não. E ainda mais por tantas boas ovelhas do mundo religioso terem aceitado, são pessoas que compreendem a Bíblia. Então é o suficiente para mostrar que a Relâmpago do Oriente possui a obra do Espírito Santo e as proclamações de Deus Todo-Poderoso possuem a verdade. Ele tem razão no que diz. Pastor Gu,
Elder Wang, já que não leram muito da palavra de Deus Todo-Poderoso, ou pesquisaram de verdade sua obra, como podem julgar informalmente? Quando o Senhor Jesus apareceu e começou a trabalhar, ele também não era uma pessoa comum? E por que tantas pessoas creem nele agora? É porque sabem que o Senhor Jesus é Deus na carne. Se Deus Todo-Poderoso é mesmo Deus encarnado, e vocês o condenam assim, não estariam não só resistindo a Deus, mas também condenando-o. Os fariseus cometeram esse erro e foram amaldiçoados por Deus. Irmão Zen, você diz tudo isso com tanta certeza? Você aceitou a Relâmpago do Oriente? Fale a verdade. Você aceitou a Relâmpago do Oriente ou não? Honestamente, não aceitei a Relâmpago do Oriente. Estou pesquisando. Se eu tivesse aceitado a Relâmpago do Oriente, eu teria que testemunhar por Deus Todo-Poderoso a vocês, não é? Isso se chama caridade, começa em casa. Irmão Zen, os pastores e élderes não teriam mais discernimento que nós? O governo comunista chinês e os pastores e élderes estão condenando a Relâmpago do Oriente. Estão todos errados? Se tiver aceitado a Relâmpago do Oriente, nós somos inimigos. Hã? E daí se eu tiver aceitado? Hã? Sou livre para aceitar o caminho verdadeiro. Que direito você tem de restringir isso? Livre? Se tiver aceitado, eu vou denunciar a polícia e fazer com que o prendam. Como ele pode Denunciar? dizer isso? Se fizer isso, você é um fariseu e um Judas traiçoeiro e deve ser amaldiçoado, não sabe disso? Você... Basta. Deixem disso. Somos todos irmãos no Senhor. Além disso, o irmão Zen não aceitou. Se tivesse, isso seria outro assunto. Mas já que não aceitou, ainda é nosso irmão. Fique Sente-se. calmo. É isso mesmo. Calma, por favor. Calma. Fique tão A Relâmpago do Oriente diz que Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado. Isso não está na Bíblia. Hã? Mesmo que a Relâmpago do Oriente seja verdadeiro, não aceitarei, é o que eu penso. Para dizer a verdade, ouvi as pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso testemunharem. E a verdade que compartilho é mais profunda que a nossa. Hã? Mas não podem roubar nossas ovelhas. Sim. Não aceito roubarem nossas ovelhas. Levando tantas delas, como poderia não odiá-los? Se continuarem com isso, recorrerei à polícia. Eu juro a vocês que farei isso. Sim, Sim, é isso mesmo. Ele tem toda a razão. É o que está aparecendo para mim. Elder Wang, não aceitamos, então não importa. Mas chamar a polícia para que os prendam e entregar crentes em Deus ao governo comunista é fazer o mal. Como podem se unir ao Partido Comunista Chinês? Isso é desafiar a Deus. Acalmem-se todos. Não importa o que cada um diz. A Relâmpago do Oriente levou muitas boas ovelhas da nossa igreja. Isso é um fato. Ele diz a verdade. Como eu poderia não ter entendimento do que se trata a Relâmpago do Oriente? Eu li o livro A Palavra Manifesta em Carne, mas só uma parte dele. Aquelas palavras são mesmo lógicas. Algo que uma pessoa comum não diria. Mas o governo comunista chinês informou que esse Deus Todo-Poderoso é só uma pessoa comum. E também mencionou alguns antecedentes familiares dele. Também não sei se é verdade ou não. Eu admito que uma pessoa comum não poderia dizer palavras com tanta verdade. Mas se fosse mesmo a manifestação de Deus, ele não somente expressaria a verdade, mas também realizaria grandes milagres. Somente isso convenceria o povo. Amém. O mundo religioso vem agindo de acordo com o governo comunista chinês. E está disseminando e espalhando a propaganda de que o governo condena a Relâmpago do Oriente. Isso protege muitas pessoas no mundo religioso. Todos rejeitaram a Relâmpago do Oriente. Com base nesses fatos, posso determinar
que a maioria das pessoas do mundo religioso crê que as informações do governo são verdadeiras. Por isso, sei que Deus Todo-Poderoso não pode ser Cristo dos últimos dias. E ele é uma pessoa comum. Exato. Tenho uma base para resistir a Relâmpago do Oriente e condená-la. Não posso estar errado. Amém. Pastor Go, o que está dizendo não está certo. A maioria dos pastores e élderes são adultos acima dos 40 ou 50 anos. Seria possível que eles não passaram pela experiência de serem presos e perseguidos? Você mesmo não foi preso e ficou 12 anos na prisão? Como o governo comunista chinês tem nos condenado? Aquelas palavras são verdadeiras e legítimas? Será que não consegue ver que o Partido Comunista Chinês distorce a verdade e subverte o certo e o errado para perseguir a crença religiosa? Somos todos vítimas. E não podemos ignorar nossa consciência. Eu estou certa de que tudo que o Partido Comunista diz é falso. São boatos. E tem segundas intenções. O que a irmã Zeng disse é uma verdade. De fato é. Por exemplo, o governo e o mundo religioso estão espalhando boatos. Eles estão dizendo que Deus Todo-Poderoso nasceu na província de Henan. Isso é pura bobagem. Faz só alguns dias, encontrei gente da Igreja de Deus Todo-Poderoso na casa da irmã Shu. E testemunharam que Deus Todo-Poderoso nasceu no noroeste da China. E quando estava no ensino médio, desistiu da escola e deixou sua família, indo a igrejas domésticas na região toda para pregar, falar e obrar. Essa é a verdade. Ah, então é assim, irmã. O Partido Comunista Chinês jorra absurdos. Sim. Todos os comentários sobre Cristo dos últimos dias que estão online são boatos e mentiras vindas do nada. E são resultado do que foi disseminado pelo Partido Comunista Chinês. Não são confiáveis. É. O que o Partido Comunista Chinês diz distorce a verdade sem base nenhuma. O que ela diz é verdade. Como cristãos, se não pudermos enxergar a essência do Partido Comunista Chinês, será tolo e nossa fé no Senhor será totalmente em vão. Eu concordo com a irmã Zeng. Todos sabemos que quando o Senhor Jesus apareceu e começou sua obra, daqueles que o aceitaram, ninguém se baseou no que o governo romano ou no que os sumos sacerdotes e escribas da fé judaica diziam. Aqueles que escutaram os sumos sacerdotes, escribas e fariseus só puderam rejeitar o Senhor Jesus e condená-lo. De fato? Sim. Aqueles que acreditaram nele aceitaram e seguiram o Senhor baseado apenas em suas palavras e sua obra. Isso é um fato. Conforme procuramos e investigamos o verdadeiro caminho, não podemos escutar os boatos e mentiras do governo comunista, nem as heresias e mentiras do mundo religioso. A chave para examinar o caminho verdadeiro está em escutar a voz de Deus. E assim podemos determinar se ela é a voz de Deus, se é a sua obra. Isso é crucial. Irmã Zeng, irmão Zeng, sua comunhão é maravilhosa. Deve haver uma base para Relâmpago do Oriente testemunhar por Deus Todo-Poderoso. Quanto a Deus Todo-Poderoso ser a manifestação de Cristo dos últimos dias, não podemos julgar levianamente. Esse é um assunto muito sério. Eu acho que, quando o Senhor Jesus se tornou carne, apareceu e trabalhou, era por fora só uma pessoa mesmo. Mas ele tinha o Espírito Santo agindo como sua vida, e falava e trabalhava governado pelo Espírito Santo. Mesmo sendo carne por fora, uma pessoa comum, sua essência era divina e ele possuía a obra do Espírito Santo. Como poderíamos julgar isto informalmente? Aqueles sumos sacerdotes, escribas e fariseus sabiam que as palavras e a obra do Senhor Jesus tinham autoridade e poder, mas não o aceitaram. E até concluíram que o Senhor Jesus fosse um homem. Eles disseram, não é este o filho do carpinteiro? Esse não é Jesus de Nazaré? Cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? E no final, acusaram o Senhor Jesus de blasfemador. E depois disso o pregaram na cruz. Isso levou à aniquilação de Israel e a quase 2000 anos de sujeição. Isso é um fato. Agora, Relâmpago do Oriente testemunha que Deus Todo-Poderoso encarnado é Cristo dos últimos dias, que ele é a manifestação do Senhor Jesus. Nós não procuramos nem investigamos isso, mas nos posicionamos cegamente do lado do governo comunista e do mundo religioso, condenando Deus Todo-Poderoso e blasfemando contra ele. Isso não seria o crime de pregar Deus na cruz outra vez? As consequências disso são sérias. Irmã Xin,
Não gosto do que está dizendo. Foram os fariseus quem crucificaram Deus. E só os fariseus poderiam fazer isso. É verdade. Sim. Nós cremos no Senhor Jesus e nunca poderíamos pregá-lo na cruz outra vez. Se Deus Todo-Poderoso é mesmo Cristo dos últimos dias ou não, e se suas palavras são a voz de Deus ou não, nenhum de nós sabe. Sim. Não é? Não será blasfêmia se resistirmos a Deus Todo-Poderoso ou o condenarmos. Muito menos pregá-lo na cruz outra vez. É, isso aí. Isso mesmo. Você só está associando as coisas cegamente. Seria possível a vocês determinar se Deus Todo-Poderoso é Cristo, se Ele é Deus? Não conseguimos ver isso. O irmão Zen está investigando a Relâmpago do Oriente agora. E se for mesmo a obra da manifestação do Senhor, ele deve estar apto a explicar. Eu falarei um pouco sobre aquilo que sei. Se Deus Todo-Poderoso é Cristo, e se Ele é o próprio Deus na carne, isso não pode ser determinado com base em sua aparência. Quanto a Ele poder expressar a verdade, a voz de Deus, e o poder realizar a obra de Deus, esse é o ponto principal. É sim. Ei. Eu vou ler uma parte para que todos entendam. Deus Todo-Poderoso disse: Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a substância divina. E Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, Ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se tornou carne, Ele expressará o que Ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, o segredo é prestar atenção à sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais. Mais do que a aparência exterior. São palavras maravilhosas. Esse é o caminho para se compreender Deus encarnado. Ah, está muito bem dito. Está sim. Ler essas palavras me faz pensar em quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou. Mesmo se parecendo com uma pessoa comum e normal por fora, e tendo nascido em uma família, tendo tido pais e uma vida humana, ele pôde expressar a verdade e realizar a obra de redenção de Deus, algo que ninguém pôde fazer. Isso prova por completo que o Senhor Jesus era Cristo e que ele era o próprio Deus encarnado. Sim. Sendo assim, se Deus Todo-Poderoso consegue expressar as verdades e a voz de Deus, se ele pode expressar as verdades do julgamento sobre a humanidade nos últimos dias e revelar os mistérios da verdade, além de purificar e salvar a humanidade, não diriam então que ele é Cristo, que ele é Deus? Com certeza. Mas é claro. Procurando e examinando o caminho verdadeiro e apurando se Deus se tornou carne, não podemos nos restringir à sua aparência humana comum. E não podemos julgar que alguém com uma aparência humana não pode ser Deus encarnado. Primeiro de tudo, nossa base deve ser se as palavras expressas são a verdade ou não, se são a voz de Deus. E se sua obra nos últimos dias, somente examinando dessa forma, podemos chegar a uma conclusão correta. Isso mesmo.
Se apenas virmos que Deus Todo-Poderoso possui aparência comum por fora e decidirmos que ele não é Deus encarnado, não seria cometer o mesmo erro que os fariseus ao condenarem o Senhor Jesus? Vocês não diriam isso? Sim. Irmão Zen, sua comunhão é maravilhosa, muito perspicaz. Se tivesse dito antes, eu pesquisaria Relâmpago do Oriente. O que compartilhou em comunhão é o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Se investigarmos a Relâmpago do Oriente com base nas palavras do Deus Todo-Poderoso, não tem como errar. sim. Ei, o pastor Gu e o Elder Wang disseram tantas coisas. É possível que eu não tenham compreendido? Hein? Correto. Então vocês vão pesquisar a Relâmpago do Oriente só com base no que o irmão Zen leu. Isso pode determinar se ele é Cristo dos últimos dias? Será que vocês não têm opinião própria? Correto. Vocês realmente não têm sua própria posição. Irmão Liu, se quisermos determinar se Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias, mas não lermos suas palavras, poderia haver outra forma? Li um bom número de suas palavras ultimamente e vim a descobrir que elas são a verdade. Algumas delas revelam apropriadamente o caráter rebelde dos humanos e a nossa corrupção, o que é convincente para os humanos. Há algumas palavras de Deus que confortam, exortam e lembram a humanidade, permitindo que as pessoas sintam que Deus é misericórdia e amor. Algumas de suas palavras revelam os mistérios do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. Por exemplo, qual é o propósito do plano de gestão de Deus de 6.000 anos? Por que ele permitiu que Satanás corrompesse a humanidade? Como ele salva a humanidade passo a passo? Como devemos procurar obter a glória de Deus e entrar no reino dos céus? E também que tipo de pessoa Deus salva e aperfeiçoa? Que tipo ele elimina e destrói? O desfecho e o destino final de todo tipo de pessoa. Deus Todo-Poderoso diz todas as verdades que devemos entender e acolher como crentes. Tenho a sensação de que isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Sim, isto é baseado na Bíblia. Sim, de fato. Assim, tenho a prova em meu coração de que Deus Todo-Poderoso é a manifestação do Senhor Jesus e Cristo dos últimos dias. Sugiro que pesquise assim que possível. E não resistam a Relâmpago do Oriente, nem a condenem junto com o governo e o mundo religioso. Caso contrário, perderão a chance de serem arrebatados para o reino dos céus. Irmãos, parece que se empenhou bastante nas palavras de Deus Todo-Poderoso. O que eu estou pensando é que só Cristo é a verdade. E se Deus Todo-Poderoso é capaz de expressar as verdades que os crentes em Deus precisam entender e acolher, ele deve ser Deus. Ele é Cristo encarnado, então. Sim, sim, é verdade. Se seguirmos com o governo comunista chinês e o mundo religioso e dissermos que Deus Todo-Poderoso é só uma pessoa comum e não um Cristo, isso não seria negá-lo e blasfemar contra Deus junto com Satanás? Sim. Esse é um problema muito sério. Isso mesmo, muito sério. Sim, é um problema muito sério. Nós deveríamos investigar a Relâmpago do Oriente. Com certeza, isso é muito sério. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Ela tem razão. Muito grave. Não importa o quanto da verdade Deus Todo-Poderoso expressou, o quanto de sua obra realizou. E se ele não for o Senhor Jesus descendo numa nuvem, não podemos reconhecê-lo ou aceitá-lo. Amém. Mesmo que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro, não a aceitarei. Nossa fé no Senhor baseia-se na Bíblia. Isso não pode estar errado. Amém. Pastor Gu, Elder Wang, o melhor seria não serem tão categóricos, e sim deixar um espaço para novas ideias. Tantas pessoas aceitaram Deus Todo-Poderoso e realizaram um exame rigoroso, concluíram que suas palavras são a verdade, são a voz de Deus, e só então testemunharam abertamente. Se as palavras de Deus Todo-Poderoso não fossem a verdade, será que testemunhariam? É verdade. Estão dizendo que mesmo que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro, vocês não a aceitarão. Retirem essas palavras. O testemunho de Deus Todo-Poderoso alcançou seu auge. E suas palavras são claras e compreensíveis.
Mas vocês continuam resistindo. Temo que isso incite a ira de Deus. É verdade. Sim. Primeiro deveríamos averiguar. As consequências de se incitar a ira de Deus são sérias. Isso mesmo. Deveríamos examinar. Primeiro, Pastor Gu. É verdade. Elder Wang. Deveriam pensar com calma. Qual é a diferença entre sua resistência inconsequente e condenação da Relâmpago do Oriente e a resistência e condenação que os sumos sacerdotes, escribas e fariseus exerceram sobre o Senhor Jesus? Os fariseus não deram a mínima para o quanto da verdade o Senhor Jesus havia expressado e quanto os seus sermões eram profundos ou aos milagres que ele realizou. Não reconheceram que o Senhor Jesus era Deus. E junto do governo romano, até o pregaram na cruz. Como resultado, Israel foi subjugada por quase 2000 anos. Sim. Os fariseus que resistiram a Deus sofreram a condenação e a maldição do Senhor Jesus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis. E a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. As palavras do Senhor Jesus se realizaram e se cumpriram. Pensem na calamidade que os fariseus trouxeram a Israel quando condenaram o Senhor Jesus. Se seguirem o governo comunista chinês, os pastores e élderes do mundo religioso e continuarem resistindo à Relâmpago do Oriente, eu acho que é perigoso. Isso não é pregar Deus na cruz outra vez? Quem poderia suportar as consequências disso? Zen Mudal, você... Eu pergunto. A Relâmpago do Oriente levou tantas de nossas ovelhas. Você não está com raiva? Sim. Nossa igreja está à beira do colapso. Você não consegue perceber? As suas palavras, como podem ser tão traiçoeiras? Sim. Não esqueça que o que comemos e bebemos, tudo vem pela graça do Senhor. E não podemos fazer absolutamente nada para atraí-lo. Estamos unidos ao governo comunista chinês em resistir à Relâmpago do Oriente e condená-la. E isso é defender o caminho do Senhor e proteger nosso rebanho. Amém. Como poderia relacionar isso aos fariseus pregando o Senhor Jesus na cruz? Amém. O pastor Gu está certo. Em outras questões, podemos estabelecer uma linha entre nós e o governo. Mas na questão de condenar a Relâmpago do Oriente, devemos lutar na mesma frente de batalha. Amém. Isso mesmo. Nossa fé no Senhor é baseada na Bíblia. Não há testemunho da Relâmpago do Oriente na Bíblia, nem de que o retorno do Senhor Jesus é Deus Todo-Poderoso. Assim, não aceitar Deus Todo-Poderoso está dentro da razão. Correto. Não importa como resistimos e condenamos a Relâmpago do Oriente, o Senhor não nos condenará. Porque o Senhor é misericórdia e amor, e os ignorantes não são falhos. Amém. É mentira. Além disso, tudo o que estamos fazendo é proteger o rebanho e a igreja. Isso é total fidelidade ao Senhor. Amém. Quanto à Relâmpago do Oriente, não consigo não ter resistência. Não importa quem a aceite, eu não aceitarei. Nem eu. Devemos cooperar com o governo em resistir ao Relâmpago do Oriente a fim de manter a igreja viva. Só prendendo na prisão as pessoas da igreja do Deus Todo-Poderoso é que resolveremos esse problema da Relâmpago do Oriente roubar as ovelhas. Amém. Se descobrir alguém pregando pela Relâmpago do Oriente, deve informar a polícia para que sejam presos. É o que deve fazer um servo fiel ao Senhor. Amém. Amém. É o que devemos fazer. Tem toda a razão. É exatamente isso que temos que fazer. E não podemos esmorecer. Não, de jeito nenhum. Jamais. Nós temos que pensar no grupo. Olhe, os casos que forjamos já foram publicados online. Sim. Veremos quem se atreve a aceitar a Relâmpago do Oriente. Alô? Alô? Pastor Gu? O irmão Zen está pregando a nossos irmãos e irmãs junto com testemunhas da Igreja de Deus Todo-Poderoso. O que você disse? Venha assim que puder.
Está bem. Elaboramos tantas soluções, mas não podemos impedir que aceitem a Relâmpago do Oriente. O material publicitário do governo comunista não é muito útil. Pastor Gu, eu quero saber o que mais podemos fazer agora. A única coisa a se fazer agora é dizer a todos da igreja que se virem alguém da Relâmpago do Oriente roubando nossas ovelhas, devem chamar a polícia. Alô, Elder Wang, onde você está? Pastor Gu, estou com alguns policiais. Ei, vire à esquerda. Ah, bom. Estamos chegando à casa da irmã Kang. Não se preocupe. As pessoas que estão pregando a Relâmpago do Oriente não terão como fugir. Precisa se apressar. Não pode deixar que escape. Senhor, pode ir mais rápido? Claro. Ah! Pastor Gu, o meu marido sempre foi fiel e defendeu o caminho do Senhor. Como pôde sofrer um acidente? Ó Senhor, Elder Wang estava indo prender as testemunhas da Igreja do Relâmpago do Oriente hoje. E no caminho envolveu-se num acidente e morreu. Ó Senhor, por que isso aconteceu? Desde que comecei a resistir à Relâmpago do Oriente e a condená-la, pareceu que fui abandonado por ti. Eu vivo com medo todos os dias. Senhor, seria possível que a Relâmpago do Oriente seja a obra da tua manifestação? Senhor, por que não me iluminas? Se a Relâmpago do Oriente for mesmo obra da tua manifestação, então, ai de mim. Senhor, imploro-te que me perdoes, que sejas clemente. Não tem olhos? Quer se matar? Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Pastor Gu, você é um mentiroso. Você nos arruinou. Sabe que a Relâmpago do Oriente é o caminho verdadeiro, mas não permite que a investiguemos. Você destruiu nossa vida. Destruiu, sim. Você se uniu ao governo comunista para prender todos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. É um Judas traiçoeiro que vendeu o Senhor. Você resiste a Deus Todo-Poderoso e o condena. Está pregando Deus na cruz outra vez. Você é culpado. Você não merece estar aqui. Você é culpado. Você é culpado.
Você é um mentiroso! Quem será que você é? Ai daqueles que crucificam Deus! Shousheng, é hora de comer. Shousheng, o que está vendo com você ultimamente? O Yimin. Diga-me. Por eu condenar Deus Todo-Poderoso, estou pregando Deus na cruz outra vez? Hã? Diga-me. Eu lhe disse para não condenar mais Deus Todo-Poderoso, mas você não me escutou. Ai de mim. Ai de mim. Deus espera que mais pessoas estudem com cuidado as palavras de Deus e sua obra, abordando essas palavras com piedoso coração. Não siga os passos dos que recebem punição. Não seja como Paulo, que sabia o caminho verdadeiro, mas escolheu desafiar, perdeu oferta pelo pecado. Aceite sua nova obra e a verdade que Ele dá. Assim a salvação de Deus você pode ganhar. Deus não quer que mais sejam punidos, Ele quer que mais sejam salvos. Que mais pessoas acompanhem, mais sigam os seus passos. Que mais pessoas entrem no reino de Deus. Aceite sua nova obra e a verdade que Ele dá. Assim a salvação de Deus você pode ganhar.
Deus trata todos com justiça, não importa a sua idade, não importa se é idoso ou o sofrimento que suportou. Seu caráter permanece para sempre inalterado, justo diante de todas essas coisas. Ele não favorece ninguém, mas se importa se o homem aceita sua verdade e nova obra, renegando todo o resto. Aceite sua nova obra e a verdade que Ele dá. Assim a salvação de Deus você pode